Vamos falar então, pessoal, do enantato de testosterona, né? Como tomar ciclo 6? Não, acho que não, porque você me castrou, eu não quero saber disso. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal do cachorro floquinhos hipogonádico. E o hipogonadismo é um dos efeitos colaterais do uso da ciclo 6. E isso porque o seu corpo vai fazer uma leitura que tem testosterona e vai diminuir o funcionamento do seu eixo. Portanto, você tende a ficar mais infértil, não totalmente, tá? Pode ser até que fique, mas não totalmente. Lembrando que é de forma temporária. Normalmente depois você faz uma TPC e isso volta, né? Mesmo com doses de reposição hormonal, que são por volta de 100 mg por semana. Eu vou comparar aqui o enantato com a deposteron, porque eles são muito parecidos. Só que o enantato tem a meia-vida um pouquinho maior, e isso pode atenuar alguns efeitos colaterais, como por exemplo o processo de aromatização, para quem aplica uma vez por semana. O ciclo 6, o enantato de testosterona, ele é, na verdade, de origem animal. Então ele é um esteroide animal, pelo menos aqui no Brasil. Teve, né, ao longo da história, o uso em humanos. Então, assim, não é nenhum absurdo usar em humanos, mas aqui no Brasil você não vai encontrar na farmácia, por exemplo, um enantato de testosterona. Por isso que você vai ver os médicos prescrevendo Deposteron e Durateston. Entre essas três, qual é a melhor? Galera, no geral, testosterona é testosterona, e aqui entra muito uma questão de individualidade, né? Tem gente que se dá muito bem com a Deposteron, tem gente que se dá muito bem mais com a Dura, mais com o enantato. A gente não tem muito bem um consenso. O que a gente acaba ouvindo mais, né, dos atletas que fazem aí a utilização em doses mais altas, a maior parte parece que gosta do enantato. Pelo menos o que eu vejo aí de relatos. Lembrando que eu comentei isso e muito mais no meu curso de esteroides, que o link está aqui na descrição. Bom, dose de TRT costuma ser por volta de 100 mg por semana, e uma dose suprafisiológica, que já vai ter efeitos colaterais de remodelação cardíaca, de colesterol, entre outros, é por volta de 200, 250 mg por semana. Quando é essa dosagem de 200, 250, o pessoal costuma usar uma vez por semana e a maior parte se dá muito bem. Tem gente que às vezes sente um pouco de acne ou se sente irritado nos primeiros dias e meio para baixo nos outros, sente mais libido, daqui a pouco tá com menos libido, e aí acaba dividindo, né, em doses de 2 vezes de 100 mg ou 2 vezes de 125, dependendo aí do ml que está usando. Porque o enantato, você pode ter um enantato de 200 mg por ml, de 250, de 300. Ainda que os de 300 o pessoal costuma ficar meio com o pé atrás, né? Meio que assim, a fabricação desse hormônio é um pouco mais complicada. Bom, de qualquer forma, o pessoal costuma subir até mais a dose do que isso, né? De 250 a 500 mg por semana. Quando começa a entrar nessas doses, dividir é meio que obrigatório, porque senão dá um picão lá em cima, depois um vale, depois um picão. Então uma vez de 500... normalmente para o corpo, né, ele lida pior com isso, vai ter mais efeitos colaterais. E aí, doses de 250 a cada 3, 4 dias vai atenuar alguns dos efeitos colaterais, tá? Não é que o uso vai ficar saudável, porque qualquer uso em dose suprafisiológica vai fazer muito mal. E o efeito da testosterona é dose dependente, ou seja, ela vai ajudar no ganho de massa muscular, na perda de gordura, no ganho de força, né, na recuperação. Se você tomar 250 ou 500, 500 vai ser melhor que 250. E assim também os efeitos colaterais. Só que o que acontece, pessoal? Quando vai passando muito de 500 mg, então, por exemplo, 750, 1 grama por semana, o custo-benefício começa a ficar ruim. Então, uma pessoa que está querendo muito efeito anabólico, normalmente ela não passa de 500. Ela coloca 500 e coloca uma segunda droga, como por exemplo uma Deca. E aí você pode aqui pesquisar aqui no YouTube, lendo Twin Mais Tema, quando você tiver qualquer dúvida, que você vai encontrar um vídeo aqui também só sobre Deca. Ou melhor, né, a nandrolona. Bom, outros efeitos colaterais. Aumento da próstata, porque ela vai se converter em DHT, isso também quer dizer que vai atacar o seu couro cabeludo, acne, retenção de líquido, pressão alta. Sempre que usar esteroide é importante ver a pressão ali umas 2, 3 vezes por semana. Coisa que eu sei ninguém faz, né? Isso eu digo porque eu dou consultoria há muito tempo. E às vezes eu pergunto para algum aluno, como é que tá a sua pressão arterial? Não, nunca medi. Ele fala, mas tá usando esteroide? Nunca mediu? Não, nunca. Então, isso deveria ser uma coisa padrão, mas eu sei que não é. Ao contrário do que o pessoal imagina, doses mais altas de testosterona não pioram tanto o humor assim. Porém, quando é implicado uma dieta, aí o humor parece que fica 10 vezes pior. Ou seja, se você vai usar às vezes uma testosterona, mesmo doses um pouco mais altas, 250, 500, e você está comendo muito bem, tem gente que se sente até melhor, né, de mais bom humor, porque fica mais desperto, mais enérgico, treina melhor.
Mas enfim, humor é muito complicado, gente. Tem gente que se dá bem pra caramba, tem gente que não se dá bem com nada. É seguro dizer que nós não vamos encontrar um médico que prescreve enantato de testosterona. Pelo menos não por vias legais, porque não existe, né, essa droga na farmácia. Leandro, dá para manipular? Olha, pelo menos nos dias de hoje, eu não conheço nenhuma farmácia que faz o enantato de testosterona. Então o médico acaba passando o cipionato, e que vai muito bem. Mas, se você pensa em usar, né, o ciclo 6, o enantato de testosterona, você pode ter um acompanhamento do médico para atenuar esses efeitos. Seria o mesmo que uma pessoa, sei lá, que bebe bebida alcoólica, ok? Tem problema de estômago, ela fala, ó, eu vou lá no gastro, o gastro vai falar assim, ó, tem que parar. Irmão, não vou parar. Então, você pode pelo menos me ajudar a controlar isso? E isso você consegue com o médico, tá? Alguns vão negar, é verdade. Mas os médicos mais especialistas em hormônios, eles com certeza vão te ajudar. E é importante, tá, gente? Muito importante. Leandrão, a questão da ginecomastia, é certeza que vai acontecer? Não, não é certeza, tá? Em doses de TRT, normalmente não acontece, mas a partir de 250 miligramas, 200 miligramas por semana, enfim, já pode acontecer. Ou seja, isso vai variar de pessoa para pessoa. Não tem pessoa que na puberdade teve ginecomastia sem nunca tomar testosterona e a maioria não teve? Ou seja, tem pessoas que aumentam mais, convertem mais, são mais sensíveis. Então só fazendo um acompanhamento para ter certeza. Ou seja, já tomar testosterona e meter anastrozol junto, às vezes é desnecessário. E se você zerar o anastrozol, você vai se ferrar. Eu recebo de vez em quando lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar a sua dúvida, @LeandroTwin, pessoas falando, por exemplo, olha, eu tô sem ereção, estou tomando testosterona. Muito provavelmente esse cara tá com o estradiol zerado. E zerar o estradiol é muito ruim, tá? Porque ele tem efeito protetor de articulação, ele tem efeito cardioprotetor, ele ajuda na sua ereção, entendeu? Muitas outras coisas, até a qualidade da sua pele tem a ver com o estradiol. O excesso dele deixa muito oleoso, né? A falta deixa muito ressecado. Então aqui o médico vai usar sob demanda, ele vai olhar o quanto está convertendo, se está seguro ou não está, e aí vai entrar com alguma medicação. Uma coisa que eu acho importante falar nesse vídeo é que a maior parte dos usuários do Brasil, se não todos, vão fazer a utilização do enantato de testosterona de um mercado underground. E isso é um problema por si só, porque não tem como ter uma confiança. Às vezes o pessoal pergunta, né, Leandrão, quantos miligramas eu considero do mercado underground? Vou mandar 250, será que uns 200 é garantido? Esse é o ponto, não dá para garantir absolutamente nada. Pode ter 50, 200, nada, pode ter outra substância, pode ter contaminação. Eu não estou aqui falando mal dos mercados undergrounds, né? Mas são coisas que são óbvias, né? Você imagina que a indústria farmacêutica tem um controle gigantesco e a pessoa ali não. De repente ela até está bem intencionada, e eu sei que isso é bem questionável, né? O cara vende esteroide, é bem intencionado? Como assim, não é? Enfim, bem intencionado em fazer um produto bom, mas às vezes o sal que ele comprou é ruim, é errado. Então assim, já que a gente tem a Durateston, já que a gente tem a Deposteron, que a gente consegue comprar, né, passando com o médico, pegando uma receita médica, tudo certinho, né, de farmácia, que tem um nível assim gigantesco, a Anvisa é extremamente chata. Eu particularmente não acho interessante usar o enantato de testosterona. Só que logicamente tem gente que se dá muito melhor com ele do que com os outros. Mas no geral eu tentaria me adaptar, né, se fosse o meu caso de fazer o uso, eu tentaria me adaptar a Durateston ou a Deposteron, que é muito mais seguro, e sim, você vai pagar mais caro, mas é a sua saúde que está em jogo. A gente sabe também que quanto maior a dose, menos tempo de uso. Mas o enantato de testosterona não é para ciclos curtos, porque a meia-vida dele é um pouco mais longa, né, por volta de uma semana. Então ciclos de 6 a 12 semanas costumam ir muito melhor do que 4 semanas. Se eu quiser ir de 4, se você quiser ir de 4, é melhor escolher outra droga, por exemplo, um propionato de testosterona. Certo? Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que é, se eu tomar Durateston ou uma Deposteron por semana, por um longo tempo, isso é de boa? Isso é TRT? Quais os cuidados que eu devo ter? Dê uma conferida, que serve também para o enantato de testosterona.